Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 5 de agosto de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Vladimir Putin, desesperado, faz mobilização forçada. Vou falar isso na sequência, mas para dar um breve resumo antes do resumo que eu vou ver para vocês agora. É o seguinte, ele não vai fazer mobilização antes das eleições, pelo menos aparentemente é assim, e que ouve-se falar nos bastidores de Moscou. Mas ele está fazendo lá no interior, principalmente na parte asiática da Rússia, um monte de etnias que ele tem lá, que a maioria, inclusive, dos soldados que estão no fronte não são da parte europeia da Ucrânia, são lá da Ásia. Existem alguns da parte europeia, mas não muitos. A maioria vem lá da Ásia. E ele pagava, né, para cada um se alistar, mas agora ninguém quer se alistar. Então eles estão fazendo uma mobilização forçada. Talvez alguns de vocês assistiram filmes de piratas de antigamente, o navio encostava num porto e saía o pessoal para recrutar pessoas, mas vinha na marra, pegava na pancada, trazia no navio, você vai ser soldado, você vai ser não sei o quê, né? Vai manusear o canhão e ensinava o cara, e o navio ia embora e o cara ia embora. A família, a esposa nunca mais via os caras. E era assim que funcionava. Tanto os piratas recrutavam assim, né? Assim como as tropas legais não tanto, mas principalmente os piratas, ou seja, ele está fazendo uma mobilização à moda pirata, de 300, 400, 500 anos atrás, e mais também era assim, né? Então o regime do ditador Vladimir Putin está recorrendo a métodos brutais para coagir os russos a lutar nessa guerra, que ninguém mais acredita nessa guerra e ninguém mais acredita nele. Este vídeo revela como o recrutamento voluntário fracassou diante da letalidade e da superioridade tática da Ucrânia. Ele agora está desesperado porque morrem mais russos do que o número de russos que ele consegue mobilizar voluntariamente. E aqui você vai ver então as denúncias assustadoras de sequestros nas ruas e violência física dentro dos postos de alistamento militar, para forçar o camarada a se alistar. Além disso, eu vou analisar aqui para vocês os planos secretos do Kremlin para uma nova mobilização forçada após o dia 20 de setembro. Por que no dia 20 de setembro? Porque são as eleições parlamentares na Rússia. Ele antes disso não quer fazer nada. Inscreva-se no canal agora mesmo para não perder os bastidores do colapso militar da Rússia. Peço a todos que deixem também o seu like, compartilhem este vídeo com seus contatos, comentem abaixo o que vocês acham, se o povo russo vai pegar em armas contra o próprio governo, se vai se manifestar, se vai combater o próprio governo para derrubar esse regime. Gostaria de ouvir seus comentários. Muito obrigado. O recrutamento desesperado de Vladimir Putin. A máquina de guerra do ditador está enfrentando um colapso humano sem precedentes. O Kremlin está recorrendo a métodos cada vez mais brutais, desesperados, para coagir os russos a lutar na guerra da Ucrânia, uma guerra criminosa, promovida por ele, iniciada por ele, promovida por ele. Ele que iniciou essa guerra. Ele está dizendo agora, no desespero, que nós não iniciamos essa guerra. É um mentiroso. Mente sobre a história da Ucrânia, a história da Rússia, não sabe nada. Ele administra o país com mentiras. Grandes veículos de imprensa internacional revelam que a Rússia está caçando homens em idade de alistamento militar nas ruas. Essa postura agressiva ocorre porque o recrutamento voluntário está completamente paralisado em todo o território russo. Ninguém mais quer ir para a guerra. Ninguém mais quer ser recrutado. A iniciativa, nem quando eles dizem que tem alistamentos para dentro da própria Rússia, ninguém quer ir porque tem medo. Eles sabem que eles estão mentindo e que vão mandar forçosamente para o teatro de operações na Ucrânia. Quando o cara acordar no dia seguinte, ele já vai estar na guerra da Ucrânia. Advogados, ativistas de direitos humanos na Rússia, também testemunhas oculares, confirmam o cenário de terror nas pequenas cidades russas. É lá que ele está indo. Lá na Ásia e nas pequenas cidades russas, tipo Sibéria, Tataristão, Vladivostok, nessas áreas que ele está indo buscar. Recrutadores militares, apoiados por capangas
estão detendo homens no meio da rua e perto de seus locais de trabalho. Eles ficam na entrada do trabalho das pessoas, das empresas, e ficam na saída também, esperando as pessoas saírem. Você veja só, uma tática infame, uma tática criminosa, uma tática contra a humanidade. Esses caras não têm humanismo, né? Eles ficam ali esperando os trabalhadores entrar ou sair. Muitos trabalhadores são abordados no meio da rua e perto de seus locais de trabalho. Então, eles pedem querem fazer uma simples verificação de documentos. Tem os caras fardados lá, a polícia vai junto, serve de capanga para eles, e aí esses cidadãos são, para esclarecimentos, eles são arrastados para postos de recrutamento, onde sofrem ameaças psicológicas, espancamentos e torturas covardes, para que eles se alistem no exército covarde de Vladimir Putin. A violência física é usada continuamente até que as vítimas cedam e assinem o contrato para ir para o fronte. Há uma crescente especulação entre analistas e políticos russos de que essa campanha de opressão é o preâmbulo de um novo chamado em massa. Esse chamado que eu disse para vocês, que a tendência é que ele seja depois do dia 20 de setembro, por causa das eleições, no dia 20, né? As autoridades russas tentam disfarçar a crise oferecendo enormes somas de dinheiro para quem quiser aceitar lutar. Os valores, além de levar pancada, se o cara assinar, ainda ganha uns trocos, né? Isso é só na Rússia, né? Só na Rússia, né? Valores prometidos que representam muitas vezes mais do que um ano inteiro de salário de um trabalhador comum. Eles oferecem isso. No entanto, o dinheiro já não é suficiente para atrair novos combatentes para as fileiras do Kremlin, as fileiras de Putin, né? O alistamento tornou-se uma tarefa quase impossível após os relatos generalizados de abusos severos dentro das forças armadas russas. Kremlin força milhares a entrar no inferno do fronte. O principal motivo do medo dos russos é o aumento avassalador da letalidade dos ataques da Ucrânia. A artilharia precisa e os drones ucranianos reduziram a expectativa de vida média de um soldado russo no fronte para poucos dias, às vezes horas ou semanas, dependendo exatamente quanto que ele vai entrar em combate, né? Desde o momento que ele chega lá. Em muitas áreas de combate intenso, a sobrevivência de um recruta russo na linha de frente dura apenas alguns minutos. Ele chegou, se for já para a linha de frente, a vida dele dura alguns minutos, termina ali. Embora o alistamento na Rússia ainda seja rotulado, pelo menos oficialmente, como voluntário, a realidade mostra o oposto. Eles não fazem isso, quero frisar novamente, em Moscou eles não fazem isso. Agora, pelo menos, quando for forçado, ele decretar uma mobilização, que não vai mais reconhecer como operação especial, aí eu acho que vão dar pancada em Moscou também. Agentes da lei e policiais corruptos colaboram diretamente com os recrutadores militares para armar ciladas. Eles utilizam violência física explícita e ameaçam prender qualquer um que tente resistir à pressão do Estado. Denúncias publicadas por blogueiros locais apontam as táticas criminosas utilizadas pelas autoridades de segurança. A maioria dos jovens aceita assinar o contrato militar apenas quando os policiais ameaçam forjar flagrantes, plantando inclusive drogas em suas roupas. Para tentarem inflar os números, o governo russo criou uma rede de recompensas financeiras e morais por todo o país. Programas regionais oferecem de 100 mil rublos, o que equivale a cerca de $1.300, para quem atrair uma vítima, né? O que é essa vítima? É aquele cara que eles querem alistar, que eles precisam. Se levar um cara lá, ou atrair alguma vítima para algum local, você ganha $1.300 por cabeça. Viram que coisa? Qualquer cidadão, e eu me admiro que a Rússia ainda tem admiradores pelo mundo, inclusive no Brasil. Seguidores, Vladimir Putin tem seguidores. Qualquer cidadão que convencer ou arrastar outra pessoa até um centro de recrutamento recebe essa comissão em dinheiro. Essa caça humana institucionalizada foi identificada em províncias como Tataristão, entre as regiões de Amur, Yaroslav, entre outras. Cidades importantes como Kaluga, Voronezh, Arkhangelsk
também adotaram este sistema vergonhoso de caça aos próprios cidadãos. Voronezh não fica na Ásia, na Rússia asiática. Ele fica próximo à Ucrânia ali. Algo que eu li como Ásia, mas coloquei ali, mas também estão fazendo isso nessa cidade. Autoridades de inteligência ocidentais afirmam que esses esforços desesperados apenas repõem as perdas diárias sofridas no fronte. Não resolvem nada. E daí já chegam lá, minutos depois são mortos. O volume de novos soldados enviados à força não é suficiente para que a Rússia alcance grandes avanços militares. Os russos prometem rebelião armada contra a nova mobilização. Diante do fracasso das campanhas atuais, o Kremlin planeja uma nova rodada de mobilização forçada na Rússia. Essa nova onda de convocação, que será obrigatória, pretende lançar mais algumas dezenas de milhares de soldados civis diretamente para a frente de batalha, lá no teatro de operações ucraniano. Estrategistas apontam que a medida extrema provavelmente vai acontecer logo após as eleições parlamentares russas marcadas para 20 de setembro. O governo tenta esconder o plano de mobilização até esta data para evitar um desastre eleitoral e revoltas nas urnas. Analistas de centros de estratégias e tecnologias em Moscou afirmam que a mobilização será inevitável. Se o governo insistir em manter a meta impossível de tentar anexar o Donbass, não haverá outra escolha a não ser o recrutamento em massa. Eu falei anexar o Donbass. Eles falam mais em anexar Donetsk, mas é tudo. Donbass compreende Luhansk, que é uma província, e Donetsk, que é outra província. São vizinhas, inclusive. Ele quer anexar tudo aquilo ali, a região da bacia de Donbass. No entanto, os riscos políticos associados a esta medida superam de longe os benefícios militares que o Kremlin espera obter. O descontentamento popular atingiu um ponto de ebulição e a resposta da sociedade pode ser violenta. Muitos cidadãos russos já declaram abertamente que pretendem resistir à convocação militar utilizando a força das armas. Ex-oficiais da reserva manifestam a intenção de iniciar uma verdadeira rebelião armada interna caso sejam capturados para serem mandados à linha de frente. Alguns veteranos declaram que, assim que receber um fuzil no quartel, o primeiro disparo será contra os próprios oficiais de recrutamento. A insatisfação interna e o medo da destruição imposta pela Ucrânia estão fraturando a estabilidade da Rússia por completo. Eu conto com vocês. Inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com suas redes sociais e faça seus comentários. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado pela audiência de vocês.